E depois das considerações do Plínio, o pessoal já pode fazer as anotações e aí nós vamos fazer o debate. Muito boa tarde para todos e para todas. Eu queria primeiramente agradecer ao Nilcinho, ao Adilson, essa honra de estar aqui hoje. Para mim, toda vez que eu falo Uns Sem Terra, eu me sinto honrado. Eu sinto melhor do que eu estava antes. O que eu tenho para dizer para vocês aqui, para esse assentamento da Alvorada, é que vocês são herdeiros de uma longa história. Uma história que começa muito antes de nós todos. Uma história que vem lá do Zumbi. Uma história que passa pelo Conselheiro. Uma história que tem um monte de luta aqui no sul, né, no Porecatu, em Caçapava, em Poaçá. Nós temos resistência camponesa o tempo inteiro, né? E é uma história que depois tomou um rumo no começo dos anos 50, quando começaram as ligas camponesas. Então, vocês são herdeiros de tudo isso. Isso tudo não foi perdido. Foram batalhas perdidas, mas elas é que permitiram a gente fazer a guerra. A guerra está em pleno curso, a guerra não acabou. Nós tivemos batalhas, algumas ganhas, outras perdidas. Aqui, por exemplo, vocês tiveram uma enorme vitória. Vocês conseguiram 4 assentamentos aqui, e mais 10 ou 12, 17 aqui em Tupã-Siretá, né? De modo que eu estou falando para a gente que está comigo nessa batalha há muito tempo, né? Nós estamos aqui honrando, inclusive, vários chilenos que morreram na luta pela reforma agrária. O Vítor Jara foi assassinado no Estádio Nacional, exatamente porque ele era um lutador pela reforma agrária. Eu estava lá nessa época, conheço isso muito bem. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a palavra que eu venho trazer agora. Uma guerra é feita de muitas batalhas. A gente não pode desanimar quando perde uma batalha. Quando perde uma batalha, é a hora da gente pensar nas vitórias que nós já tivemos e preparar para a batalha seguinte. Nós temos uma batalha muito dura, para colocar o Lula lá e para fazer um governo nosso. Nós tínhamos certeza de que nós íamos fazer a reforma agrária. Mas o poder do latifúndio é tão forte, o poder do agronegócio é tão forte, que nem com o Lula foi possível fazer uma reforma agrária. Vamos ter que continuar lutando pela reforma agrária. Vamos ter que continuar fazendo essa força que vocês estão fazendo dentro desses métodos, fazer as místicas. Eu fiquei maravilhado de ver as crianças aqui já aprendendo, já entrando dentro dessa história. O que está acontecendo agora? Qual é a batalha que nós estamos dando? E a batalha para a qual eu venho convocar vocês. A batalha que nós estamos dando é o seguinte. O Lula me pediu que preparasse o segundo plano de reforma agrária. Eu reuni um grupo e fizemos um programa. Para vocês terem uma ideia, nós propusemos 1 milhão de famílias assentadas em 4 anos. Nós temos 6 milhões de famílias sem terra no campo. Não era um plano de maneira alguma, um plano temerário, um plano maluco, um plano que não tenha sentido das metas, não. Era um plano muito ponderado, muito suave. Para vocês terem uma ideia como ele era um plano até rebaixado, o Zé Gomes da Silva, quando fez o plano dele, o primeiro, que eu era deputado, e apoiei esse plano, era 1 milhão e 400 mil famílias. Quer dizer, nós já fizemos um plano mais suave, porque a gente sabia que era difícil para o governo enfrentar o latifúndio. Pois bem, o Lula não teve condição nem de aprovar esse plano, cortou ele pela metade, 500 mil.
Ele está no 7º ano do governo e não fizemos os 500 mil. Mas quando a gente estava reclamando, isso surgiu um problema maior ainda. O Brasil, o nosso país, ele tinha um certo lugar no mundo. O lugar do mundo no Brasil era o lugar de uma nação industrial, ela era agrícola industrial. Ela exportava alimento, café, suco de laranja, etc. Mas ela exportava também máquina, automóvel feito aqui, etc. E nessa virada do mundo, o Brasil foi prejudicado. Nos tiraram a economia industrial. Disseram, não, agora vocês vão produzir única e exclusivamente 4 produtos agrícolas para serem exportados. O resto é minério de carvão, minério de ferro, etc. Então, nós temos que exportar soja para alimentar o gado da Europa e do Japão, porque nesses países não tem espaço para fazer boi no pasto. Nós temos que exportar carne bovina direta, in natura, porque a nossa carne bovina é mais seca, não tem colesterol e é muito boa para a saúde dos europeus e dos japoneses. Nós temos que exportar, imagine vocês, cana-de-açúcar em forma de álcool para ser adicionado na gasolina, para misturar com a gasolina, para poder diminuir a poluição e dessa maneira permitir que a indústria automobilística daqueles países possa continuar vendendo automóvel doidado, porque senão poluiria demais o mundo. E finalmente nós vamos produzir, plantar pinheiro, plantar eucalipto para fazer celulose, para mandar celulose para fora, para fazer, sabe o que, minha gente? Para fazer esse papelzinho, esse papel de como é que é o nome disso? Hã? Não é. É papel de guardanapo de papel. Mas isso não é o pior. É para fazer papel higiênico. Porque o bumbum europeu é muito delicado. Então ele quer fazer com a nossa celulose. Quer dizer, nós fomos jogados para trás. Mas isso ainda não é o pior. O pior é que esta bruta exportação faz parte de um plano geral desses que se mandam e não se mandam. Como é que diz, companheiro? Gente que não se manda e que quer mandar em nós. Quer mandar em nós. Essa gente é que está montando uma economia de produção de alimentos no mundo. Então o que eles precisam? Eles precisam concentrar mais a terra do que ela já está concentrada. A terra já está super concentrada. Pouco dono, né, para tanta terra. Muita terra e pouco dono. Agora vai ficar muita terra e menos dono ainda. Vai ficar na mão de 6 ou 8 grandes multinacionais. A Nestlé, a Cargill, a Dreyfus e umas outras tantas, que estão comprando as usinas de açúcar nossa e que agora pressionaram o governo cedeu 67 milhões de hectares de terra na Amazônia. 67 milhões de hectares na Amazônia, minha gente, é uma Alemanha e uma França juntas.